planejamento, estratégia e muita dedicação também. No Rumo Certo de hoje, vamos falar de gestão e expansão dos negócios a partir de uma história de sucesso que rompeu as fronteiras do Brasil. É a história do arquiteto e empresário Júnior Andrade, que fala com a gente lá de São Paulo. Júnior, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Muito prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha trajetória, né? E vamos bater esse papo aí para falar um pouquinho sobre internacionalização e expansão do mercado. Ótimo, muito bem, Júnior. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, trocar conhecimentos aqui com a gente, compartilhar da sua história, né? E aí, para começo de conversa, eu queria conhecer um pouco mais mesmo da sua trajetória, de onde você vem, como foi a construção da sua expertise no trabalho que você desenvolve hoje e da empresa mesmo que você trabalha hoje. Legal, Sebastião. Bem, eu sou um baiano, né? Um baiano aqui em São Paulo já há 2 anos, mas nascido no interior da Bahia, uma cidade de Vitória de La Conquista, uma cidade de 300 mil habitantes, né? E sempre quando eu me apresento em algumas entrevistas, eu sempre falo, não sou só um arquiteto, sou empresário, né? E acho que isso foi fundamental para a expansão e para levar meu escritório para outros países. Hoje, falando um pouco de mercado, a gente está em mais de 10 países, né? Nossa base hoje aqui é em São Paulo, mas tudo isso começou lá atrás no interior da Bahia, né? Fazendo projetos ali na região, né? E depois na capital, e começamos esse processo de expansão aí há aproximadamente, né? Pois é, eu disse aqui no início que além de planejamento, estratégia, tem muito de dedicação, né? Eu li um artigo seu, inclusive, que você fala em suor. Eu queria saber como foi esse começo, como se deu esse trajeto aí para vocês, inclusive, conquistarem o mercado internacional. Eu sou um empreendedor nato, né? Comecei cedo, né? Primeiro empreendimento foi ter uma loja virtual, uma loja de roupas, né? Meio que me ajudava ali a pagar a faculdade, pagar minhas despesas. Então, empreendedorismo, né? Tá no sangue. E o mercado internacional aparece para mim lá em 2020, né? Então, antes um pouquinho da pandemia, a gente teve nosso primeiro contato ali via Instagram, né? Onde um sheik entra em contato e a gente nem acredita. Fala, pô, esse cara aqui vestido de árabe, né? Tá entrando em contato com a gente, o que ele quer? Né? E a gente começou ali com esse primeiro projeto, que é um palácio que a gente está fazendo hoje na Arábia Saudita, né? São 14 mil metros projetados. E foi o primeiro momento ali para começar o mercado internacional. Então, a gente ainda estava na Bahia, né? Mas sempre vi com bons olhos, né? A questão da expansão, né? E a possibilidade de fazer isso principalmente por meio das redes sociais, né? E da internet. Então, foi isso que começou. Então, assim, a base que eu tinha da minha loja virtual, que foi o meu primeiro empreendimento, isso eu transplantei para o serviço de arquitetura, né? Para a prestação de serviço de arquitetura, e esse conhecimento foi bastante importante. Nossa, você falou isso, Sebastião, de muito... Pode falar. Não, eu estou curiosíssimo aqui, quer dizer, foi por um post seu nas redes sociais, foi pelo Instagram que o pessoal da Arábia Saudita chegou até vocês, quer dizer, eu imagino que você tem uma estratégia de marketing muito forte aí, o que você atribui a esse primeiro contato? Na verdade, foi de uma forma até um pouco mais orgânica. A gente já tinha algumas publicações que a gente promovia, que a gente fazia ali uma gestão de tráfego específica dentro do Instagram. E teve um projeto nosso, que em 2019, né, antes da pandemia, ele meio que explodiu nas redes sociais. Várias páginas especializadas postando esse projeto de uma residência. E aí esse sheik viu um anúncio nosso, falou, pô, achei interessante, deixa eu falar com ele aqui, deixa eu saber o que esse arquiteto faz. Eu gostei muito da arquitetura, estou querendo internacionalizar, né, um pouco o meu projeto. Eu não quero só uma arquitetura mais local, quero trazer conhecimento de fora. E aí ele entrou em contato com a gente, né, por meio do Instagram, e foi até uma surpresa, porque a gente fazia muita campanha mais voltada para o Brasil e estava fazendo algumas promoções, claro, nos Estados Unidos, que era um mercado que eu já via com bons olhos. E aí ele estava por lá e aí entrou em contato com a gente. Então o primeiro contato foi de uma forma inusitada. Muito feliz. E o que tinha de diferencial no seu projeto? Qual era a identidade ali que chamou a atenção? Hoje, Sebastião, a gente faz uma arquitetura que eu chamo de contemporânea, né? É claro que a gente tem uma influência muito grande
da arquitetura moderna do Brasil, principalmente nossa escola modernista, né? Oscar Niemeyer é o prepulsor disso aí tudo, né? Mas o que tinha diferente era muito a questão da riqueza dos materiais que a gente tem aqui no Brasil. É uma coisa que eu sempre trago, principalmente quando eu vou fazer projetos fora do país, né? Levar um pouco do DNA brasileiro, né? Seja com o uso de madeira, pedras naturais, que a gente tem uma infinidade aqui no Brasil. Então, acho que foi isso que atraiu ele ali. Um misto de arquitetura contemporânea, né, junto com a riqueza de materiais que a gente tem aqui no nosso país. Uhum. E aí, como é que foi esse processo de exportação desse seu serviço, desses seus projetos? Você teve apoio para isso? Como aconteceu a forma burocrática disso? Na prática, como aconteceu? Na prática, como qualquer empreendimento, a gente foi aprendendo fazendo, né? Então, a primeira dificuldade foi entender a parte tributária, né? Que foi bastante complicado, né? Como é que a gente trazia esses recursos de fora para cá, né? Então, recebimento. Então, a primeira dificuldade foi essa. E aí, para uma bela surpresa, né? Isso aí fica até como informação para quem está nos escutando hoje, o Brasil ele tem um incentivo para exportação tanto de produto como serviço, né? Porque a gente está trazendo dinheiro estrangeiro para cá. Então a gente viu, inclusive, que era mais rentável, né? Nossa margem de contribuição passou a ser maior porque a gente tinha um incentivo fiscal, né? Então a primeira questão foi essa, de entender essas transações, e aí depois entra a parte até mesmo da execução do projeto. A gente é uma coisa que tem muita responsabilidade, né? Construção civil, que é o setor macro que a gente está inserido, é uma coisa que tem muita técnica, legislação. Então, o primeiro passo foi ir para fora mesmo, para a Arábia Saudita, entender como é que a gente faria a aprovação desse projeto, ver como é que a gente poderia entender as leis locais, né, até a questão cultural, isso interfere muito. Então, a parte principal ali do ponto burocrático que você me colocou aí foi, principalmente a questão de transações internacionais, né? E a segunda foi a parte de legalização da nossa atuação fora do país, que aí foi um outro entrave que a gente teve que se aprofundar na legislação de cada país que a gente está fazendo projeto. Uhum. Mas é bastante complicado isso ainda hoje? Está mais orgânico? Como é que funciona isso hoje? Eu imagino que... Hoje está mais orgânico, né? Então a gente já entendeu ali o caminho das pedras. Então, durante o ano sempre eu estou fora. Estou vindo agora, inclusive, de uma tour que a gente estava no Oriente Médio, né? Doha, que a gente tem projetos também, Abu Dhabi, Dubai, porque a gente está sempre em contato com escritórios locais lá para a gente estar fazendo esse tipo de projetos e aprovação. Então a gente sabe que quando chega algum novo país, qual é o caminho que a gente tem que fazer. Esse playbook aí de atuação, né? Que a gente fala sempre, né? Que é visitar o país, entender o regimento, né? A questão da legalização ali, da atuação, e claro, a gente sempre tem que ter um apoio de um escritório local para estar fazendo a nossa atuação. Né? E você continua com clientela aqui no Brasil também, eu imagino. O foco, o central seu é o Brasil, né? Hoje, assim, nosso planejamento é ter mais exportação de serviço mesmo. Tanto que, falando de faturamento, nosso faturamento no ano passado foi 60% exterior e 40% Brasil. Né? Nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, algumas inseguranças, algumas incertezas, a gente tem um processo de expansão e também de abertura de escritório fora, que é o próximo passo que a gente está fazendo agora em Dubai, justamente a gente ter essa diversificação de fonte de receita mesmo. Né? O Brasil oscila muito, né, o mercado, né, tem estudos até que falam que o mercado da construção civil é 5 anos em alta e 5 anos em baixa, né? E para a gente pivotar essas ondas, né? Aproveitar bem essas ondas, a gente tem que ter com o pezinho fora, né? Então, continuamos atuando no Brasil, né? Mas com o pé lá fora. Tá? Bom, para vocês aconteceu, como você disse, quase que por acaso aí, né? Foi por conta do seu uso de redes sociais, enfim, do trabalho que você faz também usando a tecnologia. Mas você diria que é bastante viável também para outras empresas, muito mais do seu segmento, hoje em dia criar talvez um planejamento já para isso, né? Já pensar na expansão para o mercado internacional é algo que se deve planejar desde o começo, porque você nem imaginava, talvez, quando saiu da faculdade, ou mesmo quando começou a fazer projetos aqui no Brasil, que pudesse acontecer dessa forma, né? Já mirava o mercado internacional? Mirar o mercado internacional é algo hoje bastante factível?
Com certeza. Assim, eu mirava o mercado internacional. Tem uma entrevista minha logo que eu formei, há 8 anos atrás, que perguntava qual era o meu objetivo. Eu falava de mercado internacional. E me perguntava qual era o caminho. Eu falava, eu vejo com muita possibilidade hoje, ainda mais com a globalização, né, o uso de tecnologia, a gente atingir outros mercados. E aí, claro, comecei a pesquisar, ver principalmente que já existia prestação de serviço brasileira fora, principalmente no Oriente Médio, né, médicos que atuam lá, né, médicos brasileiros é uma coisa que é muito bem vista lá no Oriente Médio. E eu falei, por que não arquitetura, né? Já que a gente tem essa familiaridade de prestar serviço lá, então por que não? Então, assim, hoje, falando para outras empresas, é bastante factível, até do ponto de vista de alguns incentivos. Associações que existem hoje no Brasil que nos apoiam, por exemplo, a Apex, né, que é a Associação de Exportação de Produtos e Serviços, falando um pouco no linguajar traduzindo, é como se fosse um Sebrae que dá um apoio para a gente na montagem de stakeholders, né, entender legislação, abertura de empresa, que facilita demais. E claro, né, a tecnologia, ela abre portas, né, e nos leva para lugares que a gente nem imaginava estar. O primeiro projeto foi sim de uma forma orgânica, mas quando entrou essa oportunidade dentro do escritório, eu como empresário falei, não, agora a gente tem que estruturar, fazer um negócio sério, planejado, né? Então é tanto que hoje dentro do escritório, né, a gente tem um setor de marketing, né, específico, né, para fazer esse tipo de prospecção. E quando eu falo de número de clientes, né, 100% dos nossos clientes fora do Brasil, eles vêm de um canal de aquisição que é ali por meio, né, e 100% deles são estrangeiros. Então eu não presto serviço para brasileiro, eu presto serviço para estrangeiro. Então, assim, é totalmente factível. É claro que tem que ter um estudo de mercado, analisar a persona, para quem você quer vender seu serviço, o seu produto. Então, hoje é possível sim. Ótimo. Não, quero falar um pouco mais sobre isso aí, sobre estratégias que você citou, sobre prospecção também, para a gente entrar talvez em alguns pontos mais bem específicos para instigar outros empresários, vendo que esse mercado é possível também, além da arquitetura, mas para outros segmentos também, né? Você citou aí o segmento da medicina, por exemplo, e você já mirava com essa intenção. Vamos fazer um intervalo rapidinho então, Júnior? No próximo bloco a gente segue nessa conversa, tá bom? Peço que você aguarde aqui comigo. E você de casa também, guarde aqui com a gente no Rumo Certo. Nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando de gestão, como sempre, e hoje também com foco na expansão dos negócios a partir de uma história de sucesso de um jovem e promissor empresário, Júnior Andrade, arquiteto também, que nos contou um pouco da história dele no primeiro bloco, desse cenário também, possibilidades, viabilidade de expansão dos negócios. E eu queria entrar nesse bloco, Júnior, quase que meio que didático aí, se a gente pensar em estratégias, né? Por onde começar? Você contava aqui no seu caso foi meio que orgânico, né? Por conta de publicações e uso eficiente das redes sociais. Mas hoje, se voltasse atrás um pouco, mesmo quando você já mirava expandir e ir para o mercado internacional, o que você orienta, o que diria pela sua experiência de pontos e estratégias que o empresário deve tomar mirando a expansão ao mercado internacional? Bom, a primeira questão é a pesquisa de mercado, né? E às vezes as pessoas acham que está muito longe fazer uma pesquisa de mercado. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, como eu já citei, a própria Apex hoje tem uma base de dados gratuita, que qualquer empresário que está nos escutando aqui hoje, onde você pode ver a questão da exportação de serviços, né? Então, de forma didática, a gente chega lá nesse site da Apex, que eu estou dando aqui, é como se fosse um IBGE, você de outras empresas brasileiras, né, que já estão exportando serviço e produto e onde é que está o mercado, né? Então tem de forma ali bem acessível para você já ter esses dados. E claro que falando mais de estratégia, eu falo que o mundo é muito grande, Sebastião, e se a gente não tiver foco, né, sair atirando para todo lado, acaba que você não vai ser assertivo. Então definir um público e um local é bastante interessante. E quem está me escutando aqui, eu falo muito do Oriente Médio, que hoje é onde a gente está. Claro que o mercado dos Estados Unidos é bastante forte, né? Principalmente a região de Miami, onde a gente tem muitos projetos,
Mas Oriente Médio, eu gosto de falar muito sobre a população jovem, né? É uma população muito jovem, 60% da população, principalmente a Arábia Saudita, são jovens, né? Então usam tecnologia, né? Então quando se desenvolve um plano estratégico de expansão, a gente tem que analisar também quem é que está como é que a gente vai chegar nesse público, né? E como eu falei muito de tecnologia, né? Instagram, rede social, né? O olhar para o Oriente Médio, para quem está ouvindo aqui, a gente, né? É um mercado que está bastante, que necessita serviços e produtos. Por quê? Imagine aí um deserto, né? A região ali, né, onde não se tem produtos, onde é difícil, escasso, né, materiais e até mesmo a questão da prestação de serviço, onde a população é jovem e tem um acesso muito rápido, né, gosta de tecnologia. Então, assim, do ponto de vista estratégico, é muito essa leitura de mercado, né, e ver uma demanda, que eu falo, demanda reprimida ali, né, uma demanda que está carente de produtos e serviços. Né? Ótimo. Mas e aí, com o uso da tecnologia também é preciso estratégia para usar com eficiência dessa tecnologia, né? Qual é a sua orientação nesse sentido? É preciso um plano de marketing aí, um projeto? Como é que você vê? Com certeza, né? E como eu falei, o mundo é muito grande, não dá para sair atirando para todo mundo e a não ser que a pessoa tenha dinheiro e recurso infinito, a gente também tem recursos que são limitados para você fazer um tipo de expansão. Então, a definição de persona, e eu falo hoje muito de tecnologia, né? Um ponto principal para o uso bom da tecnologia, um uso efetivo, digamos assim, é você ter dados, né? Então, quando a gente foi montando ali os primeiros clientes, né? A gente começou a mapear quem era essa persona ideal, né? Eu falo que num planejamento de marketing, principalmente de expansão, você tem que ter ali as características de quem você quer atender, né? Seja idade, sexo, padrão de consumo, onde eles andam, o que eles vivem. Eu falo que é fazer um pouquinho ali de estudar como se fosse o seu avatar ali para quem você quer anunciar. Então, hoje, dentro do nosso escritório, quando se fala de tecnologia, anualmente a gente faz nosso planejamento estratégico, é muito analisar nossa base de dados, né? Quem é o padrão de consumidor que a gente atende, né? Então, a gente quando seta isso, né, dentro de um planejamento de marketing, eu falo de criação de campanhas dentro das plataformas digitais, é a base principal para você ter êxito ali fora, né? E claro, né, também indo fazendo testes, né? A gente, todo ano, dentro do planejamento estratégico, a gente começa com uma ideia, mas a gente sempre vai fazendo novos testes, né, da nossa área de atuação. Uhum. Um planejamento mais assertivo, né? Agora vocês fazem isso terceirizando, vocês fazem isso dentro do seu grupo mesmo, do seu corpo de colaboradores? Como é que é esse processo na sua empresa, para a gente ter aqui como referência? Vamos lá. Hoje a gente tem um diretor de marketing aqui dentro do escritório, né? E ele coordena mais outra equipe, onde envolve social media, gestor de tráfego, né, copyright. Então, a gente tem isso. Então, esse é um corpo interno, né? A gente não tem uma coisa terceirizada. É claro que, para quem está começando, talvez, e não tem essa quantidade de dados, está pensando em expansão no mercado internacional, talvez entrar pelas agências já possa ser que dê um suporte maior. Porque essas agências elas já têm um banco de dados até de outros clientes e pode ajudar muito nessa questão da própria pesquisa de mercado que eu já citei aqui, como também na criação de campanhas ali para esse público-alvo, né? Mas hoje o nosso time é interno. Júnior, esse trabalho não é só para conquistar, eu imagino, não é só para abrir mercados, é para manter. Eu pergunto isso porque eu digo, é tão difícil manter quanto conquistar um mercado, é um processo que exige muita dedicação também, não é? Não basta que você tenha conquistado a Arábia Saudita, é preciso que você mantenha esse cliente para que crie uma fidelidade também, não? Há uma estratégia diferente nesse caso? Com certeza. Assim, hoje quando se fala muito de campanhas, de atuação internacional, né? Falando de Oriente Médio, a gente tem a Arábia Saudita, Dubai, Emirados Árabes ali, né? Abu Dhabi, Catar, Bahrein, Oman, Kuwait, então são os países que a gente tem perto. A gente tem estratégias de aquisição de novos clientes, mas também estratégias de branding, de posicionamento, né? Porque não adianta a gente ter só novos clientes, né? E a gente fala muito sobre o LTV, né? O tempo que ele fica aqui com a gente, ser um tempo curto, né? A ideia é agregar valor para esse cliente, né? Que ele também possa ser um novo canal de aquisição. Eu falo que a indicação boca a boca ainda é a que mais funciona, né? Mas as nossas campanhas, né, e as nossas ações de marketing, elas são direcionadas nesses dois sentidos. Primeiro, claro, a aquisição de clientes,
mas uma segunda, posicionamento de marca, né, percepção de valor, que isso é muito importante, né? As pessoas, imaginem, eu gosto muito, Sebastião, de dar o exemplo do seguinte: a gente tem um serviço com um ticket alto, né, um ticket médio bastante agregado, quem já contratou profissionais de serviço de arquitetura sabe disso, né? E agora imagine uma pessoa do outro lado do mundo confiar alguns milhares de dólares aí, né, um montante considerável de dólar na responsabilidade de outra pessoa que ela nunca viu, né? E também a responsabilidade técnica de um investimento, de um empreendimento maior. Um exemplo disso é, tanto o palácio que eu citei para você, que no começo são 14 mil metros construídos, né, vai ser de área construída, e agora a gente está fazendo também o novo showroom da Lamborghini, Bentley e Bugatti lá em Doha, no Catar, na capital. Então, quando a gente chega para uma negociação, as nossas ações de marketing, elas trazem, mas a gente tem que ter um portfólio, e isso é para quem está me ouvindo aí também, ouvindo a gente, né? É bastante interessante, a pessoa já tem um mercado consolidado aqui no Brasil. Para confiar, ela tem que ter esse respaldo, esse portfólio, esse background aí que passa confiança do ponto de vista de investimento. Não, é interessante a gente falar disso também, porque a gente se vale muito das características ou dos potenciais nossos aqui do Brasil, né? Você colocou que foi um atrativo até no começo, a madeira, a nossa brasileira, mas isso não só se sustenta, né? É preciso todo esse planejamento, todo esse processo para gerar a perenidade também do negócio, né? Isso vale para todos os segmentos, para todos os sentidos, né? Exportar hoje está cada vez mais possível, a gente tem condições, tem ferramentas, tem instituições como você citou, a Apex, o Sebrae também faz um trabalho importante aí nesse processo de expansão. Aliás, agora até o Banco do Brasil está um programa de incentivo a micro e pequenas empresas aí para a expansão. E a gente tem um grande potencial mesmo, né? O nosso diferencial brasileiro e é quase que, diria, sem concorrência mundial nesse sentido, por muitas características nossas. Mas é importante ressaltar isso, né, do planejamento, da gestão bem feita, para que o processo se mantenha, né? Não é uma conquista só de uma hora, né, Júlio? Com certeza. Chegar, eu falo que, bem aspas, é fácil, né? Mas se manter lá em cima, que eu acho que é o mais difícil, né? Então, é um planejamento que a gente faz anualmente, eu falo do planejamento anual, mas o mercado ele é muito rápido, né, Sebastião? Então, muda muito rápido. Então, uma das características que eu falo de um empresário hoje que está bem posicionado e se mantém no topo é a capacidade de se adaptar, né? As intempéries, a mudança de legislação, né? Ainda mais no nosso Brasil que é muito complicado do ponto de vista burocrático, mas também fora a gente tem esses desafios. Então, eu falo que o planejamento ele é muito importante, né? E a gente falou muito sobre planejamento de marketing, penetração de mercado, mas adaptar esse planejamento durante o percurso que é o mais importante. A gente tem que ter capacidade de se adaptar e rápido, porque as coisas mudam muito rápido. Então, assim, é uma característica que eu acho que os empreendedores, empresários que estão nos escutando aqui tem que buscar desenvolver. E falando de tecnologia, muda a cada dia, né? Agora a gente está aí com inteligência artificial que precisa a gente se antenar. E aí, nessa linha de planejamento, de gestão de planejamento, de gestão de expansão, qual é o próximo projeto? Qual é o próximo mercado que vocês miram? Como é que vocês fazem essa gestão de crescimento nesse sentido a cada ano? Vamos lá. O nosso próximo passo é a abertura de escritório em Dubai, como eu já falei aqui, né? A gente vê hoje, novamente, trazendo até um pouquinho no ponto anterior, para se manter lá, a gente viu que o cliente de lá, ele precisa desse atendimento presencial, né? Embora ele confie e contrate a gente à distância, mas tem uma base lá, continua mantendo, né, esses clientes ali próximos, né, essa nossa base de recorrência. Então, o próximo passo é isso. Nosso planejamento é até novembro desse ano, tá com um escritório aberto lá. O escritório, claro, vai ser um ponto mais comercial de atendimento ao cliente e suporte, e a produção continuar aqui no Brasil. Então, falando de planejamento e expansão, é um pouco disso. Miro também dois mercados americanos, então o mercado está bastante crescente, né? Com essa questão da alta dos juros internacional, acabou e também, junto com a inflação, acabou que investir em imóveis foi uma solução, um ponto de escape aí. A gente viu o mercado do Brasil crescer muito, principalmente nesse período durante pandemia, né? Então é um movimento mundial dessa parte de crescimento, principalmente na parte de investimento imobiliário.
Muito bom. Júnior, rapaz, eu preciso te dizer que instiga muito ouvir uma história como a sua, de um jovem empresário, menos de 30 anos de idade, e com todo esse potencial, com toda essa garra para expandir, inclusive, só contar a sua história já é uma lição, já instiga muitos outros empresários que se coloquem também possíveis ou pertencendo a este mercado, a essas possibilidades que existem. Tenho muito a te agradecer por contar a sua história aqui, por participar, por dar as suas orientações. Aqui nos deu uma aula de internacionalização. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, parabéns pelos projetos lindíssimos que você faz também. Estive dando uma pesquisada já. Sucesso cada vez mais nos seus negócios e muito obrigado por hoje. Eu que agradeço, Sebastião. Eu agradeço por abrir o espaço aqui para a gente poder falar, né? E também está incentivando, né, todos os empresários brasileiros a estar fazendo essa parte de internacionalização, que é muito importante e, claro, né, expandir sempre é bom, em qualquer área da nossa vida, tá? Muito bem. E muito obrigado a você de casa, aí da sua empresa, que acompanhou a gente no Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.